Glória a Deus, bom dia, queridos, bem-vindos à nossa manhã muito, muito preciosa hoje, feriado aqui, né? Dia 7 de setembro, realmente estamos aqui mais uma vez para liberar sobre a tua vida as bênçãos do Senhor, palavra de Deus, te abençoar profundamente em nome de Jesus. Quero já mandar um abraço para vocês que estão entrando conosco, também que estão conosco nas redes sociais, no canal YouTube, Edilene, bom dia, Eurica, vocês que estão entrando, fazendo parte deste momento, fica conosco. Hoje nós temos a convidada especial aqui, a Natália Menezes, vai trazer um tema muito poderoso para os nossos corações, para nós sermos extremamente edificados, destravados e realmente com os corações abertos, recebermos palavra de Deus e entendermos que existe um lugar secreto em Deus, onde nós podemos ter essa comunhão plena e intimidade com o Pai. Amém? Gostaram do tema? Eu amei. É um tema que o Senhor tem sempre tratado aqui nos nossos corações para liberar sobre as suas vidas. Antes aqui da nossa palavra de Deus e entrevista, eu quero, nesta grande obra no mês de outubro, mês de ser edificada, mulher executiva no reino de Deus. Gente, eu quero já agora chamar você para vir assim, se aconchegar aqui num cantinho, onde nós vamos bater um papo com a Natália Menezes e falar sobre o lugar secreto em Deus. Como é que está o seu lugar secreto? Talvez você diga, Márcia, nem sei o que é um lugar secreto. Então fica tranquilo, hoje você vai aprender um pouquinho mais acerca disso, neste cantinho aqui, né, Natália, que Deus reservou para nós. Em nome de Jesus, a Natália é bem-vinda. Já esteve conosco no culto jovem, aqui na Igreja Missão Apostólica, Avivando Nações, e foi tremendo, né? Foi uma glória. Bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite, fico muito feliz em poder acrescentar, né, ao reino, em poder dividir aqui com vocês essa porção do céu, né? Eu sempre digo que eu amo Jesus e vivo falando dele. Então, lugar secreto é um tema que realmente eu acho que mais a minha cara impossível. Verdade, Natália. Gente, a Natália, a gente já se encontrou já há década, né, Natália? Há décadas. Em tantas vezes no chá de mulheres que eu promovia, em outros lugares também, sempre com aquela sede e fome de Deus, a gente ali adorando a Deus com as irmãs, nos eventos de mulheres. Então, de tempo em tempo, a gente tem esse encontro em Deus. E eu louvo a Deus por ver essa permanência, essa sua firmeza, sabe, Natália? Amém. Essa maturidade que você vai sendo aperfeiçoada em Deus. Amém. Hoje, mais do que nunca na palavra, né? Como você falou comigo. Gente, e a Natália escolheu aqui também um versículo, e eu quero fazer aqui essa leitura. Mateus 6,6 diz assim: mas tu, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Ora ao teu pai que está no secreto, e o teu pai que está em secreto te recompensará publicamente. Esse foi o versículo que mexeu com o teu coração, né, para este dia. Então fala um pouquinho mais para a gente sobre esse relacionamento com Deus. Eu sempre digo que a profundidade, né, ela está ligada à maturidade, né? Não tem como ter profundidade sem ter maturidade. O secreto é uma construção. E essa palavra, ela mexe muito comigo, porque entender muitas vezes que o secreto, ele é uma construção, nem sempre é fácil, né? Porque é difícil a gente estabelecer uma rotina, né? Uma rotina de vida com Deus, uma rotina devocional. E esse convidar de Jesus, né? Eu convido a você para estar no secreto. Venha. Lá no secreto eu vou lhe mostrar o sobrenatural. E a gente acaba, muitas vezes, não chegando lá porque a gente não entende que a gente é o reflexo do invisível. Nós somos o reflexo do invisível. E eu falei isso aqui domingo, né? Falei isso aqui domingo. Nós somos o reflexo do invisível. Nós somos o que nós somos dentro do nosso quarto, nós reverberamos lá fora. Então, o secreto para mim é um lugar muito especial. É muito especial, é a minha base. O secreto é a minha base. Jamais você iria ver a Natália que você vê hoje é fruto do secreto. Essa maturidade,
esse foco, essa constância, essa permanência é fruto do secreto. Não tem outra explicação. Então, o secreto é a minha base. É lá que eu consigo evoluir em graça, evoluir e expandir, né? Porque o meu secreto hoje é expansivo. O nosso secreto precisa ser expansivo. Eu preciso gerar isso nas pessoas também, esse desejo, essa fome, essa sede. Porque chega um momento, Márcia, que o Senhor, ele diz assim, você tem fome de quê? De quem? Você tem sede de quê? De quem? Então, isso é o processo de consciência, né? O Espírito Santo vai nos gerando essa consciência. E lá no secreto é o lugar que eu saio do controle. É o lugar que eu saio simplesmente assim, do controle. Eu não tenho controle. É Ele. É Ele. Glória a Deus. E as pessoas que estão nos escutando, para entender melhor, fala pra gente o que é o secreto, assim, e o que é a intimidade, segundo assim o que você tem vivido, você experimentou na palavra, e mais na prática, como é o secreto. Eu sei que muita gente fala, não, Márcia, eu não quero contar a minha intimidade com Deus. Cada um tem o seu momento e o seu jeito de expressar a sua intimidade com Deus ou a sua experiência. Outros guardam para si os mistérios que Deus fala, claro. E existem coisas, né, Natália, que a gente guarda para a gente, né? Sim. Existem os nossos segredos entre Deus e nós. O próprio Senhor disse, eu contarei os meus segredos aos meus amigos. Sim. Então tem coisas que é segredo e segredo não se conta. Mas existe aquela porção que Deus nos permite liberar. Para quê? Para abençoar vidas, para que outros sejam ativados a entender que existe esse lugar de comunhão com Deus e de intimidade. Fala pra gente sobre esse secreto e intimidade. Tá. O secreto é adorar a Deus até que nada mais importe. Eu acho que se eu pudesse definir o secreto é assentar Deus no trono do seu coração e adorá-lo até que nada mais importe. Nada. Nem a fome, nem a sede, nem a escassez, nem o principado, nem a potestade. É eu estar lá, naquele lugar, independentemente do que eu esteja vivenciando. O lugar secreto é um lugar que eu estabeleço para me encontrar com Deus. É o meu jardim. É o lugar que eu crio para conversar com Ele, né? E Jesus fala do quarto, né? Mas eu já expandi esse lugar. Esse lugar hoje não só é o meu quarto, mas é a minha sala, é a minha mesa, é em cima da minha moto quando eu estou pilotando. Entendo demais. É no meu trabalho, é no banheiro, é isso. É ali, nesses lugares, até que nada mais importe. Isso é lugar secreto. E o lugar secreto, como eu falei, é a base para o quê? Para que a intimidade seja gerada na realidade. O relacionamento, porque como eu falei no início, é uma etapa. É uma etapa. É como o profeta Ezequiel fala, né? Lá no capítulo 47, que ele fala de profundidade. E eu trago esse versículo, né, esse capítulo de Ezequiel, por quê? Porque a Bíblia diz que ele vai sendo conduzido pelo Espírito e ele entra no rio, ele busca o rio, ele entra no rio e a água está no tornozelo. E depois o Espírito pede para que ele ande mais 500 metros e a água está no joelho. E depois mais 500 metros e a água está na cintura. E depois mais 500 metros e ele tira os pés do chão, né? Então isso nos mostra níveis de intimidade e onde nós queremos estar. Com água no tornozelo, com água no joelho, com água na cintura ou submersos, mergulhados no Senhor. Então, o lugar secreto é o lugar em que eu me encontro com Deus para ali gerar relacionamento. E o relacionamento, ele gera intimidade. Ninguém morre de amores por uma pessoa do dia para a noite. Isso é paixão, né? Ninguém morre de amores.
Eu acho que você não morria de amores pelo seu marido como você morre hoje. Porque tudo é um processo... Sim. Tudo é um processo de construção. E com Jesus é assim. Com Jesus é dessa forma. Né? É através da oração que a gente encontra, é através da oração no lugar secreto que a gente desenvolve o relacionamento, desenvolve a intimidade e lá a gente descobre a nossa identidade. Porque não tem como a gente se conhecer sem que a gente vislumbre o Criador. A gente primeiro tem que conhecer quem nos criou, para depois, então, a gente se conhecer. Quanto mais eu conheço de Deus, mais sobre mim eu sei. Isso é um fato que eu vivo e aprendo no secreto. Porque o autoconhecimento é muito confrontador. É muito confrontador. Então, no momento que... Eu quero até fazer essa ressalva aqui, né? Que o lugar secreto, ele também é um lugar de confronto. Porque lá você vai se conhecer. Então, só para a gente fechar aqui, essa questão. Lugar secreto é a minha base, é onde eu vou orar para me relacionar com Deus, para gerar intimidade com Ele, tá? E então eu poder transbordar. O lugar secreto é um lugar de criação de transbordo. É lá que você vai transbordar na vida do outro, isso que você vivencia dentro do quarto. Então, não tem como desatrelar lugar secreto de intimidade. Lá é a base de construção. Sabe que você, falando assim, tudo isso me veio na memória de tantas coisas. E um detalhe que eu observei é que você pode observar isso também. Existem pessoas que só encontram este lugar secreto, essa desconstrução de si, para ver Deus, ter esse momento de intimidade. Muitas vezes tem pessoas que só conseguem encontrar este lugar. Quando você disse assim, adorar a Deus até que nada importa, eu lembrei disso, que tem pessoas que só conseguem ter esse encontro verdadeiro com o secreto no vale, no deserto. Às vezes, quando Deus permitiu você perder tudo. Existem pessoas que testemunham isso, né? A gente vê biblicamente Jó, por exemplo, dizendo: eu te conhecia de longe, agora eu te conheço de perto. Sabe o que eu observei aqui, Natália? Que tem pessoas que... Tem todo tipo de pessoas que têm os seus relacionamentos particulares com Deus. Mas tem pessoas que têm tanto ao seu redor a ver, a fazer, a ser, que não tem esse tempo para Deus, esse foco. E que começam a ter esse foco no momento, talvez, em que perderam tudo. Aí vai dizer, pronto, nada mais eu tenho, então eu só tenho Deus. Tem pessoas que passam por isso, né? Já passei um momento na minha vida em que, literalmente... não tinha quase nada, assim, literalmente, assim. Era como se Deus me fez perder a finança, o casamento, o trabalho. Ficou tudo assim e me deixou estacionada num quarto. E foi lá que eu descobri esse mergulhar muito maior, onde, apesar de não ter, não possuir, não ser, mas para Deus eu era filha, para mim Ele era pai. E lá Ele fez promessas, e lá você escuta, você para ouvir. Muitas vezes é assim, nem sempre, mas no meu caso, por exemplo, Deus permitiu vir um momento em que o meu secreto, o meu monte foi um momento de dificuldade. Não semelhante a Jó, porque Jó, você vê a história de Jó, né, realmente terrível. Deus teve misericórdia de mim. Mas a gente vê isso na vida das pessoas, né? A gente tem, por exemplo, Girlene, a nossa tesoureira do ministério, né? Ela é ex-mulher de meu pai. E teve um período em que ela falou isso. Ela confessou Jesus, e um dia a gente vai trazer ela para ela testemunhar. Natália, ela confessou Jesus e passou pouco tempo, ela foi parar numa UTI, infelizmente, e parecia que tudo tinha desabado, não havia esperanças, uma infecção generalizada no corpo. Mas quando ela saiu de lá, ela disse: Márcia, a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus foi lá, na UTI. Márcia, eu só conheci Ele de longe. Mas Ele falou comigo, Ele fez promessas, Ele disse que vai acontecer isso e isso. Tudo que Deus falou com ela naquele tempo já aconteceu na nossa família. Então, muitas vezes, às vezes é necessário um lugar de quebrantamento, de quebrantar-se, para gerar essa intimidade e prosseguir nesse aperfeiçoamento, né?
às vezes também é assim. E Natália fala para mim, você falou, a gente estava aqui nos bastidores conversando uma coisa que eu acho tão importante dizer, e eu falei isso no culto aqui, acho que foi semana passada, que muitas pessoas pensam que esse lugar de intimidade, isso é real, Natália, eu já vi isso acontecer, né? Muitas pessoas pensam que esse lugar de intimidade e busca, por exemplo, só é lá no monte, onde você larga tudo e vai para lá, né? E eu já falei isso para Deus. Eu falei, Senhor, eu queria tanto deixar tudo, ir para um monte e ficar longe de tudo uns 30 dias e buscar a tua face ali sem ver mais nada. Mas as minhas responsabilidades não me permitem fazer isso hoje. Aí Deus disse, filho, eu já te dei um monte. Você todo dia está no meu monte. Eu disse, aonde, Senhor? Aí ele disse, no seu sofá. Foi um período, porque, igual você disse, você expande, né? Às vezes você está no quarto, mas Deus expande. Às vezes você está numa área que você gerou ali. Aquele lugar é um ninho, né? Aquele lugar se transforma no nosso ninho. Sim. E naquele sofá eu ficava ali e eu me sentia assim, eu e Deus e eu. Não tinha mais nada. E Deus disse, filha, você está num monte. Você tem o seu lugar secreto ali na sua sala. Sim. Nos tempos em que eu me separava sozinha. Só para meditar na palavra, para ouvir de Deus. Às vezes não falava nada. Isso é incrível. Fala para mim também sobre isso. Antes de falar sobre isso, eu queria pontuar uma coisa na sua fala, né? Essa questão de conhecer o secreto pela dor. Né? Eu sempre fui assim muito ousada, né, em relação ao meu relacionamento com Jesus, mas foi um dado, só que eu estava com a água na cintura, né? Eu estava com a água na cintura e foi através de um processo que eu passei na minha vida, de um término de um relacionamento que eu vivenciei, em que realmente eu mergulhei no secreto. Foi um período que Deus me tirou do controle das coisas e foi eu não tive mais escolha, porque a profundidade é isso. No secreto é você mergulhar. Quando você mergulha, você perde o controle e viver o ápice do lugar secreto é exatamente isso, independentemente da sua dor, do que você está passando, do que você está vivenciando, você mergulhar ali no Senhor e dar o controle para Ele, que é o mais difícil, do que quando você está com os pés com água pelos tornozelos, ou pelo joelho, ou pela cintura. Você já conhece muito Deus, mas esse fato que aconteceu na minha vida há 4 anos e meio atrás me fez mergulhar sem reservas, porque o lugar secreto, ele é um rio. Só que é você que entra, não é o rio que vai atrás de você. É você que vai atrás do rio. Então, nesse período, eu conheci uma face de Deus que eu ainda não conhecia. E sim, esses períodos são períodos, sim, que nós devemos aproveitar para conhecer. Porque as nuances de Deus são muitas. Deus é infinito. E Deus sempre me fala uma coisa: eu nunca vou caber dentro da sua cabeça. Eu nunca vou caber dentro da sua cabeça. Então, eu achei importante pontuar isso daí, porque às vezes você está num momento difícil da sua vida. Às vezes você se encontra num momento difícil da sua vida e você não para pensar que é o Espírito Santo te chamando para conhecê-lo melhor, para mergulhar nele, para vivenciar coisas extraordinárias, porque o sobrenatural, quem escolhe viver, somos nós. Nós que escolhemos viver o sobrenatural. E nem sempre o sobrenatural ele vai vir num tempo favorável. Na maioria das vezes, o sobrenatural vem num tempo de muita escuridão na nossa vida, tá? É verdade. Quando a gente lembra, diz, oh, glória, passou, mas foi tão prazeroso conhecer mais a Deus e hoje confiar mais e ter mais experiência. A Bíblia diz que a tribulação, ela produz frutos. E esses frutos são a perseverança, a experiência, a paciência. Sim. E essa experiência justamente nos leva a esse amadurecimento. Muitas vezes Deus trata conosco assim.
E eu aprendi, assim, Márcia, que no lugar, isso eu aprendi no secreto, né? Que no lugar onde nós somos mais machucados, mais atingidos, mais lugar que a gente mais guerreia, é o lugar onde Deus restaura a autoridade sobre a nossa vida. Ele nos dá autoridade para falar sobre aquilo, né? Então a gente só consegue vislumbrar isso no secreto. Apenas. Glória a Deus. Você falando sobre perder o controle, nossa, assim, talvez assim as pessoas nem entendam muito bem a expressão perder o controle. É engraçado porque nessa situação onde, por exemplo, vamos dar um exemplo de Jó, um exemplo Sim. bíblico. Jó não tinha mais controle sobre aquela. Talvez ele pensou que já teve, né? No período em que estava tudo bem. Parece Sim. que a gente está. Olha só, parece que a gente está administrando bem a nossa vida, né? No caso de Jó, os filhos estavam bem, as finanças estavam demais, a saúde estava ok, estava tudo bem, estava muito abençoado. Mas no momento em que Deus permite aquela situação em que ele vem a perder, aí sim ele perdeu o controle e ele percebeu que ele não tinha o controle, né? Não tô dizendo, não vou falar isso no caso de Jó, mas eu vou falar isso no meu caso mesmo. Eu tenho propriedade para falar isso e eu digo geralmente quando Deus nos chama ao secreto dessa forma pela dor, é porque a gente assentou alguma coisa no trono do nosso coração que não foi Ele. Então Deus, ele destrona isso, a pessoa, ou a coisa, ou a circunstância, ou o que quer que seja. Deus puxa o nosso tapete, né? A gente faz daquela circunstância, daquela pessoa, daquela coisa, o nosso chão. Aí Deus tira o nosso chão para que o nosso chão passe a ser os pés dele. Nossa, tremendo. Né? Para que o nosso chão. Então foi Você isso que já Deus. se sentiu sem chão? Sim, foi isso que Deus fez comigo. Deus tirou o meu chão para que o meu chão passasse a ser os pés dele. Então, antes disso, eu vivia um lugar secreto. Mas depois disso daí, eu vivi um lugar secreto sobrenatural. Então, existe uma Natália antes do processo e uma Natália depois do processo. Eu não posso falar sobre lugar secreto sem falar disso que eu vivenciei, porque existe uma Natália antes e existe uma Natália depois. Uma Natália mulher, uma Natália madura, uma Natália que sabe o que quer, que sabe o que não quer, uma Natália que se posicionou de outra forma em relação ao reino, ao chamado, às promessas, ao propósito, né? Propósito... Eu vivia o propósito sem saber que eu estava vivendo o propósito. Né? Às vezes a gente não tem aquilo muito bem alinhado na nossa cabeça. Mas quando Deus nos recolhe, nos leva para o anonimato, para o lugar secreto, a gente consegue entender como é que funciona a questão do propósito e do processo. Verdade, muito profundo, né? Natália. Creio que Deus está preparando pessoas e está, através de uma conversa como essa, trazendo discernimento para as pessoas, né? Do controle dele, do trato dele com os seus filhos, do aperfeiçoamento dele, muitas vezes, nas áreas da nossa vida. Eu lembrei de algo aqui, Natália. No momento em que eu passei por situações, assim como você disse que já passou, né? Em que você ficou sem chão. Gente, eu senti literalmente o sentimento de não ter chão. Você sentiu isso, Natália? Sim. Você não tinha chão. Por quê? Porque é como se você perdeu tudo. Sim. Você não tinha um território seguro, a não ser em Deus. Chão terreno, chão família, chão trabalho, chão finança. Tudo isso traz muita segurança, não é? Sim. Então, no tempo em que você perdeu todas essas seguranças que você sentia, eu tenho um marido, eu tenho uma casa, eu tenho uma saúde. Tudo isso nos dá uma segurança. Eu passei por um período que eu perdi literalmente o chão e que foi interessante porque quando eu comecei a entender aquele processo dentro dessa nuvem de cobertura de Deus no secreto, eu comecei a sentir prazer em ter perdido o controle da minha vida. Você sentiu isso, prazer? Eu fiquei, Senhor, não é que a gente gosta de ser torturada, não. Mas é porque foi tão delicioso entender. Era tipo assim, Natália, sabe? Você não sabe como vai ser o dia de amanhã.
Parece que você não tem um futuro próprio, você não tem mais domínio sobre o seu futuro. Não. Antes você achava que tinha. Isso. Você planeja, tudo bem, você Sim, estuda, você trabalha. Deus permite que tudo se arrase para que você para ali naquele momento e fica, uau, tá tudo no chão, mas é tão bom esse lugar tá é tão bom ficar aqui, tá tão bom não ter a responsabilidade de ter que me desgastar com o meu amanhã. Dói, né? Dói muito. Mas é Deus nos convidando, isso que eu estou falando aqui, eu sei que Deus está conversando com pessoas específicas. Essa dor, esse momento, é Deus te convidando ao próximo nível, ao nível do mergulho, ao nível da profundidade, porque ninguém alcança a profundidade em Deus sem maturidade. Então, Deus primeiro trabalha a maturidade em nós, para que depois a gente consiga compreender porque foi que Ele nos trouxe da água na cintura para mergulhar, né? Olha, eu tô te mergulhando aqui porque eu preciso que você cresça, que você amadureça, que você esteja preparado para vivenciar o sobrenatural, que você esteja preparado para viver coisas novas em mim, que sem maturidade, comendo líquido ainda, sem ser o sólido, né? Vivendo uma graça meia boca ali, né? Vivendo agarrado ao controle da sua vida, você não vai ver Deus, né? E aí quando você não sabe como vai ser os próximos capítulos da sua vida, né? Aí eu digo, Senhor, deixa com o Senhor os próximos capítulos da minha vida. E os próximos capítulos, os que vieram depois, foram recompensas poderosas de Deus, sabe? Sim. O fruto da dor é uma coisa tremenda, a maturidade, o prazer, a gratidão que Deus gera em nós, né? De tudo que Ele vai acrescentando na nossa vida, as pessoas que Ele nos dá para cuidar, Sim. o ministério que Ele nos confia, Sim. depois de uma experiência, uma aprovação muito profunda. E isso é muito, muito lindo. Com certeza, Natália, Deus nos prepara para o que há de vir. E muitas vezes eu vou falar como uma amiga minha fala, tirando uma leprinha aqui, uma lepra ali, vai caindo. Teve uma amiga minha que passou uma aprovação tão grande, que ela falou assim, Márcia, eu senti literalmente os pedaços de lepra saindo de mim. Ela disse, Márcia, Deus está me limpando toda. Ela teve assim a humildade de dizer que o processo de dor da permissão de Deus nela estava aperfeiçoando ela. Ela descobriu pecados e situações que ela vivia que não estavam agradando a Deus. Achei lindo ela contar aquilo, foi muito edificante. Eu creio que Deus faz com que tudo coopere realmente para o nosso bem. Você falando isso, e eu me lembrando da história de Ana, né? Sim. Da dor, do que ela passou ali, né? Em oração, no secreto, né? Balbuciando ali, sem as pessoas entenderem sobre o que ela orava, sobre o que ela falava, né? E assim, e Deus ministrou algo ao meu coração, né? Que a dor não há um fruto sem que antes você não passe por um processo de dor, porque ninguém amadurece sorrindo, né? Ninguém recebe a promessa. Se você receber a promessa imaturo, a bênção vai virar maldição, né? Você tem que estar preparado para receber aquilo dali. E a dor de Ana gerou um sacerdote, gerou um juiz. Que foi né? além do que ela tinha pedido. Além do que ela tinha pedido. Então, a sua dor, ela vai gerar em você, ela vai gerar uma promessa, e depois da dor sentida, declamada, falada lá no secreto, você vai ver a promessa se materializando ali. Você vê a promessa se materializando. Então, Samuel foi fruto de dor, foi fruto de humilhação, foi fruto de tantas coisas dentro da casa de Ana, né? Então, entenda isso nessa manhã, que a sua dor, né, o processo que você está vivenciando, é para que
enquanto está doendo, está sendo gerado. O processo está acontecendo, porque eu sempre digo que a oração, ela é processual. Quando você começa uma oração, Deus começa um processo. Quando você para a oração, Deus para o processo. Então, Ana foi ali repetidas vezes, ali lutar com o processo dela, né? E Deus vendo, e Deus escrevendo uma outra história na vida de Ana, que seria gerado pela sua dor. Samuel. Glória a Deus. Biblicamente a gente vê muito isso. E também depois do choro vem a alegria. A alegria. Eu creio, gente. Aqui tem também comentando conosco o Júlio Barros, a Beth Nunes. Tássula, é? Tássula. Tássula, a sua amiga, né? Ela Sim, disse, sim. Natália, minha amiga. A Dinélia França, bom dia. Andréia também. Os pedidos de oração no finalzinho do programa, eu vou estar orando por vocês. Esther Nunes, Rossi de Paula, bom dia também. A Cirinélia, bom dia, Cirinélia. Micaele, Edileide, a paz do Senhor para todas vocês. Compartilhe o link, vocês que estão aí nos acompanhando. Estão também pelo YouTube. Você também pode baixar o aplicativo TV Avivando Nações e acompanhar todos os dias a nossa programação. Gente, então eu quero pedir aqui... A Natália também trouxe um louvor, mas eu quero pedir a Natália antes para olhar ali para a câmera 2. Sim. E deixar aí um recadinho de conclusão de tudo aquilo que a gente conversou, um conselho para quem está em casa. De tantas coisas que nós falamos aqui, eu vou aproveitar e dar o recadinho naquele ponto que a gente não falou. Sim. Né? Da questão do monte, da expansão, do secreto. Que você tenha entendido, primeiramente, o que é o secreto, que é a base, que é o lugar. Né? Quem quer mais de Deus tem que gastar tempo com Ele. Não ache que simplesmente Deus vai falar com você, que você vai ouvir Deus, que você vai conversar com Deus se você não gastar tempo com Ele. Porque muitas vezes nós gastamos tempo com tanta coisa, com amigos, com redes sociais, com festas, com momentos que agradam ao nosso ego, que agradam aos nossos ouvidos, aos nossos olhos. E muitas vezes esquecemos da nossa vida devocional. Então, a vida devocional é um lugar, uma ação que precisa acontecer. Não é um lugar, é uma ação que precisa acontecer para que você encontre Deus. Porque a gente entende que o devocional, ele nos fortalece. Ele é um fortalecimento. Eu não estou lá todo dia porque eu só quero, não. Eu estou porque eu preciso. Né? Como eu sempre digo, muitas vezes eu não tenho nem o que dizer. Deus, mas eu estou aqui. Então, o lugar secreto é o lugar onde o devocional acontece, onde os estudos acontecem. Você busca Deus pela oração, pela palavra. Você se identifica como filha de Deus, ou filho de Deus, você conhece e reconhece reconhece a paternidade de Deus, a marca das digitais de Jesus sobre a sua vida. Ali no secreto é que você vai desenvolvendo essa intimidade, é que você vai amando Deus, é que você vai se apaixonando por Ele, é que as evidências da presença dEle na sua vida vão se construindo a cada dia mais. É ali que você vai criando uma história de amor com Jesus, Márcia. Eu sempre digo que eu tenho uma história de amor com Jesus. Eu amo a história de amor que eu tenho com Ele. E eu não estou falando isso porque eu estou aqui. Eu estou falando isso e eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Eu estou falando isso porque quem vive em minha volta, quem me conhece, sabe que eu sou assim. Não é porque eu estou aqui, não é porque a gente está... Não. É porque quem me conhece sabe como eu sou com Jesus, a história de amor que nós temos e que nós estamos construindo. Porque é isso. Lá no secreto eu me reconstruo, eu me construo. Muitas vezes eu me destruo, porque é isso também, é esse confronto também. Então, lugar secreto, lugar de base que
gera relacionamento, que gera intimidade, que gera transbordo de Deus na nossa vida, conhecimento dele. E eu quero dizer para você que não há céu sem oração, tá? Não há céu sem oração. Não há, Márcia. Não há céu sem oração. A gente não pode querer ir para o céu, querer passar a eternidade com Jesus quando a gente não fala com ele aqui. A gente não pode querer isso. A gente tem direito de querer o céu que ele já conquistou por nós. Sim. Sim, nós temos o direito. Quando a gente começa aqui, a eternidade começa aqui, não é em outro lugar. É aqui. Então, não ache que eu já falei isso e falo sempre, que quando eu li aquele versículo que diz que naquele grande dia vai ter determinadas pessoas que o Senhor vai dizer, não conheço você. E eu me aterrorizei quando eu fui pensar nisso, porque é sobre uma eternidade que começa aqui, com Jesus. Então não há como eu querer o céu se eu não oro. Não há como eu querer o céu se eu não tiro tempo para ele, não gasto tempo com ele. Não há como eu querer ouvi-lo, conhecê-lo, tocá-lo, se eu não tiver um lugar secreto. Glória a Deus. Aleluia. E a Natália trouxe também aqui um louvor que se chama justamente Lugar Secreto. Faz parte da minha vida, da sua e de tantas pessoas essa canção, e a gente se identifica. E eu convido vocês também para a gente adorar juntos, né, Natália? Vamos então, queridos, né, adorar o Senhor com a Natália Menezes, e que o Senhor nos conduza a cada dia, nos dê essa força, esse discernimento, essa alegria de encontrar com Ele todos os dias. Sim. No nosso lugar secreto. Aleluia. Amém. Jesus te chama hoje a um nível de profundidade maior com Ele. És tudo que eu mais quero, o meu fôlego tu és, em teus braços é o meu lugar, estou aqui, estou aqui. Sua presença, o teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva onde eu te encontro, no lugar secreto, aos seus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Aleluia, que nessa manhã você anseie pelo lugar secreto. Que nessa manhã você possa mergulhar profundo nas águas profundas de Deus. Que você se deixe ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus nessa noite. Que você queira ver as faces de Deus nesta manhã. Que você entenda que tudo que você está passando é o Espírito Santo te convidando a um nível de glória maior. É a subir de nível. Oh, halabaia, sonabar. Oh, é Ele te convidando a viver um nível de glória maior, de entrega maior, de conhecimento. Oh, diga, Jesus, eu quero ir mais fundo, mais profundo, mais longe, mais alto, Senhor, mais alto, mais alto, mais alto. Aleluia, Jesus. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser.
nesta manhã, Jesus. Nos envolve com a tua graça, Espírito Santo, tua graça poderosa. Leva-me mais perto, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória. Aleluia! Glória seja dada ao nome de Jesus por este lugar secreto que Ele nos proporciona nesse livre acesso, né? Que nós temos sempre junto ao nosso Pai. Glória a Deus, né? Natália, sempre uma alegria te receber aqui. Tenho certeza que o Senhor alcançou muitas vidas. Eu creio né? assim. Porque quando a gente se reúne, né, ao falar de Jesus, águas transbordam para as vidas. E eu sei que o Senhor opera maravilhas e milagres nessas vidas. Então, que o Senhor também te proporcione a cada dia realizações no Senhor, te conduza a cada dia, Amém. Continue nesse Amém. mergulho, Amém. né? E que eu vejo sempre no seu ministério, Natália, que você tem um chamado muito forte para os jovens. Amém. Né? Então, continue sendo essa influência de Jesus no meio dos jovens. Venha cada vez mais e mais dons do Espírito Santo sobre a tua vida. Amém? Amém. Como que meu cheiro. Eu quero agradecer a oportunidade, Márcia, muito obrigada. É sempre uma bênção estar ao seu lado, Amém. sempre uma bênção dividir o púlpito do Senhor com você e Amém. qualquer outra coisa. Você é uma mulher de Deus, é uma mulher que nos inspira e que inspira muitas mulheres. Eu vejo isso na sua vida, sobre a sua vida. Os nossos papos, os nossos bate-papos sempre são bem acrescentadores. E eu digo que uma das coisas que o lugar secreto nos proporciona são boas alianças, são bons encontros. Então eu desejo que você continue cada dia mais. Não só Márcia, mas você também. Você também. Tá? Que você expanda o seu lugar secreto, né? Saia. Não só fique no quarto, saia do quarto, vá para o sofá, vá no carro, vá na pia, Os passeios, né, no trânsito, nos passeios, com Jesus. na academia, que ele sempre seja com você, que ele opine na sua vida, que ele diga como você tem que seguir. E é tudo isso que eu vejo na sua vida. É uma mulher extremamente direcionada por Deus, conduzida pelo Espírito Santo. Eu acho lindo a forma como Deus lhe usa, a forma como você é conduzida pelo Espírito Santo e como a gente quer estar perto de você. Amém. Viu? Deus lhe abençoe. Me dê um abraço. Abençoe. Eu quero deixar para vocês o @ da Natália, né? Estava aí na tela. Vocês querem entrar em contato também, ó, no Instagram, né, Natália? Sim, o Instagram. Natália, @Natália Menezes, é com H, ó, Natália Menezes com S, né? Isso. E aí vocês podem também ter esse contato com a Natália, muito precioso, tá? Beijo. Em nome de Jesus. E aqui, gente, nós temos também aqui, ó, para vocês, né, um bate-papo agora com você também que está conosco no chat. E também tem um recadinho, né, Ustani? Hoje nós temos, a Natália falou aí sobre o nosso trato com as mulheres. E vocês sabem que a gente tem esse trato especial com as mulheres. E toda primeira quarta-feira do mês, nós temos na Missão Apostólica Avivando Nações, hoje, gente, a primeira quarta-feira do mês é hoje, o nosso encontro profético Preciosas. E você está convidada e convidado a participar. Os homens também têm vindo, venha participar. É hoje, 19h30. E nós vamos transmitir tudo pela TV Avivando Nações. Você vai poder acompanhar o nosso encontro Preciosas. Glória a Deus, queridas. A nossa irmã Cléia Soriano vai estar conosco também, né, ministrando. Vai ser tremendo, como sempre, uma alegria. E, gente, o endereço: Rua José Guiberto Fernandes, 65, Pousada das Termas, Rio Grande do Norte, Mossoró, RN. Glória a Deus. Quero mandar um abraço aqui para Ednélia França também, que ela colocou aleluia, louvado seja Deus. Júlio Barros, o Júlio, gente, obrigada, Júlio. O Júlio nos ofertou aqui no nosso chat. Deus te abençoe, Júlio. Ele colocou shalom e gratidão. Deus te abençoe, Júlio. Multiplique, gente. Olha, o Júlio ofertou no chat do YouTube. Às vezes os irmãos nos ofertam aqui no chat, no YouTube. Tudo isso coopera realmente, Júlio, para a manutenção aqui da TV Avivando Nações. Muito grata. Que o Senhor o recompense a 100 por 1 na oferta que você enviou para nós
nesta manhã preciosa, tá, Júlio? Deus abençoe em todas as áreas da sua vida, Ele te visite com muito poder e muita glória, em nome de Jesus. A Daniela Amarante colocou assim, aqui é a mãe da Daniela. Ela diz que Deus nos conceda um dia abençoado. Amém. Ednélia França também. Amém. Deus abençoe vocês. Gente, tenho aqui o pedido de oração da Andréa Palma Paixão. Ela colocou, bom dia. Peço oração por meu irmão Léo, para ver a glória de Deus na vida dele, para ele se tornar um homem de Deus com temor, santidade, comunhão. Amém, amada. Que o Espírito Santo de Deus venha visitar essa vida preciosa, Andréia, em nome de Jesus, transformando a vida do teu irmão. É muito lindo a gente ver a família, né, reunida em oração, uns pelos outros. Que o Senhor te conceda, em nome de Jesus. A Karine Leite diz que está aqui fora. Bem-vinda, Karine Leite. Eu li agora, gente, eu estou aqui no chat do YouTube vendo a Karine Leite dizendo que estava aqui fora do nosso prédio. Olha só, bem-vinda, ao vivo, chegou aqui, ó, na TV Vivendo Nações, no templo. A Karine, gente, olha, a Karine chegou aqui, bem-vinda. Gente, é a nossa ouvinte, que tem nos acompanhado há tanto tempo, né? A Karine mandou presente para o nosso projeto social há muito tempo atrás, né? Mandou para nós perfumes, para a nossa loja gratuita. E chegou, está aqui diante de mim. Oi, que sonho! E a Karine hoje vai participar do Preciosas, né, Karine? Ô, Glória. Karine de Fortaleza, né? Karine chegou de Fortaleza. Um abraço, povo de Deus de Fortaleza, que nos acompanha também. Gente, ontem a gente estava aqui observando algo no Sadraque me mostrando no computador. Karine, a TV Vivendo Nações chegou. Foi em qual estado, Sadraque? Chegou em Roraima. Glória a Deus, em várias cidades ali em Roraima. A TV Vivendo Nações já está abrangendo vários territórios brasileiros. Isso me fez lembrar uma coisa tão linda que a diaconisa Ustane me disse no início desse ano, eu acho. A Ustane falou assim, Márcia, eu tive um sonho que você percorria, tinha muitas terras, e você percorria essas terras, mas durante toda a sua vida, se você fosse andar para pisar nas terras que Deus te deu, você não teria tempo. E eu entendi que era a TV, porque a TV alcança lugares onde a gente não pode ir. E que mesmo se a gente pudesse chegar lá com dinheiro, de alguma forma, o tempo da nossa vida, a gente não consegue percorrer todos os territórios do mundo. Mas através de um meio de comunicação você consegue chegar aonde a sua voz chega aonde você não chegaria, né? Quantas vezes Deus profetizou isso para você que está nos assistindo, para a Natália, né? Para a Karine. Onde você não puder ir, eu levaria a sua voz. E o efeito é o mesmo, vocês concordam? É Deus curando, libertando, batizando. É Deus edificando vidas, mesmo onde a gente não pode chegar fisicamente. Mas a nossa voz chega lá. Isso é real. E eu louvo a Deus por tudo isso que Ele está realizando. Cada vida preciosa, os ouvintes, os amados mantenedores também da TV Avivando Nações, que com muito carinho, diariamente, né? A gente tem mais gente ali fora, gente. Veja quem é para mim. Que com muito carinho a gente tem realmente buscado no Senhor vivificar esta obra no poder e no temor do Senhor. Glória a Deus. Então eu quero orar por vocês. Amém, queridos? Pai, nós abençoamos os teus filhos amados que se encontram conosco nesse dia. Deus, que eles tenham no seu lar um deleite, uma presença gloriosa, tudo aquilo que foi ministrado aqui. Senhor, foram palavras de vida, foram palavras de Deus e experiências profundas, reais com o Senhor, e que os teus filhos também se acheguem com paz, com alegria neste lugar de intimidade. Este lugar secreto, ele é real. Jesus quer que nós vivamos isso, que cada um se achegue a Ele com essa inteireza de coração. No poder que é no nome de Jesus, nós abençoamos a tua manhã, o teu dia. Nós desejamos de todo o coração que você se sinta abraçado por nós aqui também, que fazemos a IMA e também a TV Vivendo Nações. De todo o nosso coração agradecemos a Deus por cada vida, né, que se achega e faz parte, tem companhia todos os dias aqui conosco. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Agora 11h05. E nós voltamos ainda hoje à noite, 19h30, no Preciosas. Beijo. E fica na paz, Senhor. Um grande abraço. Até mais tarde.